Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Nesse momento nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Assim diz a Palavra de Deus. E conhecendo Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Que palavra interessante. Nós entendemos, a palavra de Deus nos orienta quanto à questão da competição, da comparação. Isso tudo nós vamos compreender que tanto a competição quanto a comparação, na verdade, é algo maligno. Se temos que competir, não é com os outros, mas é com nós mesmos. Se temos que nos comparar, é com nós mesmos e não com os outros. Ou seja, devemos pensar que precisamos crescer em conhecimento, crescer na graça, crescer em maturidade, tanto maturidade intelectual, emocional e principalmente uma maturidade espiritual. As pessoas que se comparam às outras ou competem com as outras, na verdade isso é maligno. Nós devemos ser melhores, pessoas melhores. E o nosso maior inimigo, na verdade, somos nós mesmos. Ou seja, nós precisamos ser pessoas melhores. Hoje eu tenho por obrigação ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho por obrigação ser melhor do que hoje. Mas vamos pensar agora numa outra situação. Que tipo de oferta nós estamos oferecendo a Deus? E a história de Caim e Abel retrata muito bem esse tipo de ofertas que o ser humano, na verdade, oferece a Deus. Sabemos que Adão e Eva pecaram e, como consequência do seu pecado, foram afastados do Jardim do Éden. Lá, Deus não permitiu que eles mais voltassem. E a partir de então, Adão teve relações sexuais com Eva, tendo filhos. E entre esses filhos, nós tivemos o primogênito, que foi Caim. Caim é aquilo que nós chamamos de adquirido, né? Então, quem sabe Eva, como tinha uma promessa em Gênesis 3,15 de um redentor, de alguém que seria semente dela, que viria para salvar, para restituir o homem para Deus, levar o homem para mais perto de Deus. Quem sabe ela pensou que esse primeiro filho seria esse redentor. Posterior teve Abel, significa fôlego, vaidade. Ele tem um significado bem interessante que significa brevidade da vida. Então, quando Deus, na verdade, vestiu Adão e Eva, lá em Gênesis 3:21, com pele de animal, ele, quem sabe, já ensinou, orientou a forma como o homem deveria chegar até Deus, que era através de sacrifícios, através de derramamento de sangue, derramamento de um sangue de um ser inocente. Isso já na verdade prefigurava que um dia viria um homem inocente e que esse homem inocente pagaria, no caso, o custo do pecado, o preço do pecado, que é Jesus. Agora vamos tentar entender como foi a oferta de Caim.
Caim, na verdade, teve a sua oferta rejeitada por Deus. Mas por que que Caim teve a oferta rejeitada por Deus? Primeira coisa, Caim ofereceu qualquer coisa. Ou seja, Caim ofereceu algo que não tinha muito valor. Caim ofereceu o resto para Deus. Então, por que que nós precisamos entender isso? Na verdade, no nosso dia a dia, ou nós oferecemos a oferta de Caim, ou nós oferecemos a oferta de Abel. E precisamos saber distinguir uma oferta da outra. Quando nós oferecemos qualquer coisa para Deus, ou seja, algo que não tem valor, algo que não é precioso, o resto do nosso tempo, o resto da nossa atenção, o resto do nosso amor, o resto do nosso dinheiro, significa que, na verdade, nós não estamos tendo Deus como algo realmente melhor. Nós não estamos dando para Deus o valor que Ele tem. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, na verdade, com todas as nossas forças, com prioridade. E será que nós realmente priorizamos a Deus? Como é que nós podemos saber se estamos priorizando ou não a Deus? Muito simples. Primeiro, onde você investe o teu tempo? Aquilo que você investe o teu tempo, aquilo que você investe o teu dinheiro, na verdade é aquilo que você dá prioridade, aquilo que é o número 1 na tua vida. Se Deus realmente é prioridade, você vai querer estar perto dele, você vai querer falar com ele, você vai querer ouvir a voz dele. Se Deus realmente é prioridade na tua vida, você vai buscar conhecer mais a Deus, buscar informações, buscar ler a Bíblia, buscar ler livros, buscar ver vídeos, palavras, pregações, que faz com que você se volte mais para Deus. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 3, não poreis coisas más diante dos meus olhos. Ou seja, nós a todo momento temos a obrigação de olhar, ver ou ouvir aquilo que realmente agrada a Deus. Então, todo o nosso tempo despendido, toda a nossa atenção, todo o nosso dinheiro, todo o nosso ser, aquilo que nós priorizamos é, na verdade, aquilo que nós temos como algo de valor. Se Deus realmente é o número 1 em nossas vidas, nós vamos querer estar perto dele. A oferta de Caim foi de qualquer forma, ou seja, Caim ele cria que ele podia ofertar o que ele quisesse para o Senhor. Ou seja, ele agiu do seu jeito, da sua forma. Será que nós não agimos assim também, do nosso jeito, da nossa forma? Será que existe uma forma certa de nós nos apresentarmos diante de Deus? Na verdade, Deus não só verifica o que nós fizemos, mas Deus verifica a intenção do nosso coração. Deus julga não só as nossas atitudes ou a nossa omissão, não só o que nós falamos, o que nós pensamos, como sentimos, como reagimos ou não, mas Deus julga o que está por trás de tudo isso, ou seja, a motivação do coração. Algo bem interessante, Deus não pede dinheiro para nós, Deus não pede nada, na verdade Deus pede algo que para Ele tem valor. E a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. O que significa? Que Deus não quer 10% do nosso salário, Deus quer 100% da nossa vida. Deus quer 100% do que nós somos, Deus quer 100% do que nós temos, Deus quer 100% do que nós podemos fazer para Ele e por Ele e pelo reino dEle. Mas pastor, o que eu ganho com isso, dando 100% da minha vida? Muito simples e muito fácil. Quando você dá 100% da tua vida para Deus, você ganha 100% de Deus para a sua vida. Você, na verdade, você vai ter lucro, ou seja, você vai ganhar muito mais do que você pensa. Você vai ter paz no teu coração,
você vai ter prosperidade, porque nosso Deus é rico, Ele é o dono do ouro e da prata. Você vai ter saúde, porque Deus é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde. Quando nós damos para Ele 100% de nós, Ele dá 100% de tudo que Ele é. E Ele é a fonte de todas as coisas. Ou seja, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da abundância, ou seja, tudo vem de Deus. Qual é a oferta de Caim? A oferta de Caim, na verdade, então, é o coração de Caim. Ou seja, era aquilo que estava dentro dele, era a motivação que era dentro dele. E tinha uma motivação má. A Bíblia diz em 1 João 3,12 que Caim era maligno. Então, por isso que a sua oferta foi rejeitada. Na verdade, não foi a oferta de Caim que foi rejeitada. Na verdade, que foi rejeitado foi o próprio Caim. Por quê? Porque ele era mau. O coração dele era um coração invejoso, era um coração ciumento, era um coração que tinha um sentimento de comparação, um sentimento de competição. Isso não pode existir dentro de nós. Mas pastor, quem é que na terra, filho de homem, que não tem isso no coração? É verdade, todos nós temos um pouco de Caim dentro de nós. Todos nós temos esse monstro, esse lobo, essa fera contida dentro de nós, mas a Bíblia diz, cabe a nós dominar essa fera, cabe a nós nos submetermos a Deus. E a única forma que nós temos de dominar essa fera que tem dentro de cada um de nós é nós nos submetendo a Deus. Submissão à vontade de Deus, submissão à palavra de Deus, submissão ao próprio Deus. Então, quando eu me dou por completo a Deus e entrego toda a minha vida, e a minha vida é comparado com uma casa tem várias peças, ou seja, tem a cozinha, tem a sala, tem a varanda, tem um quarto. Então essas peças representam áreas da minha vida que eu domino, e muitas vezes o que acontece na prática? Eu deixo Deus reinar, dominar na cozinha, mas não deixo Deus reinar no quarto. Eu deixo Deus reinar às vezes no quarto, mas não deixo Deus reinar no banheiro, ou na sala, na varanda e assim por diante. Então essas áreas da minha vida que eu não dou 100% para Deus, é a área onde eu acabo sendo derrotado, é a área que eu acabo sendo fracassado, é a área que eu tenho lutas e não consigo ter vitórias. Em muitas áreas que eu consigo entregar para Deus, tenho vitórias. As áreas que eu não consigo entregar para Deus, essas áreas eu tenho derrotas. Então eu preciso me submeter a Deus. Mas pastor, por que eu não consigo me submeter para Deus? Na verdade, aí está o problema, a raiz do problema. Caim não tinha fé suficiente para se submeter a Deus. E a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel 15:22 que o obedecer é melhor que o sacrificar. E o obedecer, na verdade, é uma consequência natural daquele que tem fé, naquele que se entregou para Deus, naquele que crê que Deus está no comando, no controle de todas as coisas e nada passa despercebido ou desapercebido diante de Deus. Então, na verdade, a raiz do problema era a falta de fé. Lá em 1 Coríntios 13:13 diz, que tudo vai passar. Somente vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Significa que a fé e a esperança e o amor é a base da nossa vida. Quem não tem fé, e a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele recompensa. Que coisa interessante. Então, se eu não tiver fé suficiente para entregar o domínio da minha vida para Deus, deixar que Deus reine dentro do meu coração, ou seja, Ele tenha o domínio completo, eu estou desagradando a Deus. Eu estou, na verdade, não estou adorando a Deus, porque a adoração, a verdadeira adoração,
é quando eu me entrego para Deus como um culto racional, como um sacrifício vivo, assim como diz em Romanos 12:1. Eu me entrego completamente para Deus. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, o que eu tenho, nada disso mais tem valor, porque tudo isso eu me sujeito a Deus. E quando eu me sujeito a Deus, eu entrego tudo a Deus, Deus se entrega para mim. Ele acaba me enchendo dele. Ou seja, eu começo a pensar como ele pensa, eu começo a sentir como ele sente, eu começo a agir e reagir como ele age e reage. Então, na verdade, é uma troca que eu só tenho lucro. É uma troca que é favorável. É a melhor barganha que eu posso fazer com Deus. É eu me entregar para Deus, porque Ele se entrega para mim. Eu não gosto muito dessa palavra barganha, mas vamos tentar entender. É uma troca. Você está se doando para Deus e Deus está se doando para você. Por que então essa oferta de Caim foi rejeitada por Deus? Porque o caminho de Caim, na verdade, é o caminho da vontade própria e da incredulidade. Então nós já falamos aqui que Caim queria fazer que a sua vontade tivesse maior valor do que a vontade de Deus. Será que não acontece isso hoje? Será que nós muitas vezes não agimos com apatia, com indiferença? Nós rejeitamos a palavra de Deus, não queremos dar nosso jeitinho nas coisas, realmente damos o resto para Deus. Deus não se agrada do resto. Deus, Ele tem um plano, que é o plano da salvação, e muitas vezes nós negamos, porque nesse plano da salvação requer que, primeiro, eu reconheça que Deus me amou. Segundo, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. E como a consequência do pecado é a morte, é a indiferença que eu tenho para com Deus, faz com que eu me separe de Deus, eu preciso de um Salvador. Por isso, Deus enviou Cristo para ser o meu Salvador. E se eu aceitar a Jesus Cristo no meu coração e confessar com a minha boca que Ele é o meu Deus, aí eu posso ser salvo, aí eu sou salvo, meu nome é escrito no livro da vida. Só que muitas pessoas não creem dessa forma. O que acontece com elas? Elas querem através das boas obras, elas querem através da religião, elas querem através de um culto alcançar a salvação. Para o homem é impossível alcançar a salvação se não for através de Cristo. Não tem outro caminho. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra forma de chegar até Deus se não for exclusivamente através de Jesus. Mas pastor, por que tem tantas religiões, tantas igrejas? Na verdade, é uma boa pergunta. Jesus não veio aqui constituir uma religião, uma igreja, Ele veio constituir um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus. Ou seja, se eu pensar como Jesus pensava, se eu sentir como Jesus sentia, se eu reagir como Jesus reagia, se eu fazer as coisas tal qual Ele fazia e tendo Ele como referência, eu estou no caminho. Se eu amar como Ele amava, é só isso que eu preciso. Eu preciso cumprir com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu entregue a minha vida para o Senhor. Deixar que o Espírito Santo de Deus tome posse de todas as minhas emoções. Deixar que o Espírito Santo de Deus tome posse da minha vontade. E que a minha vontade agora acabe sendo a vontade de Deus. E que a palavra de Deus esteja no meu coração. Ou seja, no momento que eu for agir, reagir, pensar, eu vou pensar como o Senhor pensa. Então, isso é a vontade de Deus. Agora, qual é a oferta de Abel? Abel, por sua vez, ele ofereceu o melhor. Ele ofereceu as primícias. Ele ofereceu o primogênito do seu rebanho. Ele ofereceu aquilo que ele tinha de mais valioso. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus pede para Abraão oferecer o seu filho Isaque
e Abraão ele vai oferecer em holocausto o seu filho Isaque. O que é oferecer Isaque? O que é oferecer o melhor para Deus? Ou seja, Deus, eu me ofereço como o próprio sacrifício vivo diante de Ti. A partir de hoje, a partir de agora, eu quero estar conectado contigo, eu quero pensar como Tu pensas, eu quero sentir como Tu sente, eu quero que o Senhor domine sobre a minha vida. Eu não quero mais pensar, achar, porque o que vale realmente é o que está escrito. Eu quero que o Senhor domine sobre a minha vida, eu quero que o Senhor tenha o direito de poder me usar como o Senhor quer. Eu quero estar conectado de tal maneira que eu venha a revelar a Tua grandeza. Como foi a oferta de Abel? Foi uma oferta cheia de fé. E a Bíblia fala, que em Hebreus 11:4, que foi essa oferta que foi aceita por Deus. Ou seja, tudo que provém de dúvida, incredulidade, não procede de Deus. O nosso Deus é um Deus de fé. O nosso Deus é um Deus que ama aqueles que amam a Sua palavra e obedece a Sua palavra, não por medo. Uma coisa interessante, geralmente quando nós começamos a conhecer a Deus, nós nos aproximamos de Deus pela dor, dificilmente é pelo amor. E quando é pela dor, nós temos muito medo. Medo de ir para o inferno, medo de passar fome, medo de necessidades. Então a gente se aproxima de Deus porque sabe que Deus é amor, que Deus pode nos ajudar. Automaticamente, nós ficamos um tempo e após esse tempo, o que acontece? Nós passamos desse nível do medo, que nós somos apenas servos e olhamos a Deus como se fosse um patrão, como se fosse um senhor com aquela vara, com aquele cajado, pronto para nos punir, e começamos a entender que Deus é muito maior. E aí começamos a servir a Deus com temor, com reverência, com respeito. Amadurecemos espiritualmente. Mas esse não é o nível que Deus quer. Nós passamos agora a conhecer a Deus melhor, conhecer o seu caráter, conhecer a sua identidade. Oséias 4:6 nos diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Depois em Oséias também fala: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. O que isso significa? Que há uma meta, há um desafio para o ser humano na face da terra. E o maior desafio não é casar, não é ter uma profissão. O maior desafio para o ser humano nessa terra é conhecer a Deus. Essa palavra conhecer a Deus, ela é a mesma palavra que nós vimos em Gênesis 4:1, que Adão conheceu a Eva. Ou seja, nós precisamos ter intimidade com Deus, de tal maneira que nós queiramos estar perto dele, de tal maneira que nós venhamos a ter prazer em estar perto dele, de tal maneira que nós nos sintamos apaixonados por Deus, de tal maneira que eu não saiba mais viver sem ele. Ou seja, o meu desejo é o Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome de Deus. É isso que eu preciso. Essa fome, esse desejo, esse amor incontido, transbordante de Deus. Nós passamos para o último estágio. Não mais do medo, não mais do temor, mas sim do amor. E aí nós passamos não só de filhos, mas passamos para um estado de amigo. E amigo é aquele que está ao lado. Muitas vezes nós temos irmãos de sangue, mas não são amigos verdadeiros. Muitas vezes temos parentes, mas não são amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros é aquele que você tem confiança integral. Amigo verdadeiro, você tem desejo de estar ao seu lado. Amigo verdadeiro,
Não é aquele que só dá tapinha nas tuas costas e diga sim, mas aquele que diz não é aquele que te enfrenta, aquele que te confronta, mas é para o teu bem, porque ele quer ver você feliz, mas antes de tudo, ele quer ver você bem. Então esse é o amigo e Deus quer nos chamar de amigos, além de sermos filhos. Esse é o último estágio, precisamos entender isso. O que eu concluo? Primeiramente, eu concluo que eu preciso me sujeitar a Deus. Eu preciso me sujeitar à vontade de Deus, eu preciso me oferecer como sacrifício vivo a Deus. Deus não quer mais que eu viva uma vida independente. Essa independência de Deus significa que eu não quero acreditar nele, significa que eu quero deixar Deus de lado, ou muitas vezes eu quero matar Deus, ou seja, eu quero que ele não exista, porque daí eu posso fazer o que eu quiser, que me dá na minha telha. Não é isso. Pelo contrário, eu quero que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja adorado através da minha vida, através do meu testemunho, através da forma como eu falo, através da forma como eu ajo, através da forma como eu penso, através da forma como eu me relaciono com as pessoas. E que as pessoas possam ver a Deus através de mim. Eu sou pecador, é claro que eu sou pecador, mas antes de tudo eu preciso estar cheio da presença de Deus. E eu estando cheio da presença de Deus, eu vou me sujeitar a Ele, amar a Sua palavra, guardar a Sua palavra, e eu vou procurar servir ao meu Deus. Esse é o meu propósito de vida. O que eu aprendo de tudo isso? Que eu preciso crer de verdade em Deus. O que é crer de verdade em Deus? Apesar das lutas, apesar das desilusões, apesar dos sofrimentos que vamos passar, todos nós passaremos. E o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que, independentemente das lutas que eu passar, eu tenho a convicção que o meu Deus, meu Pai, nunca me abandona. Ele está ao meu lado. E tudo que eu fizer junto com Deus, Ele vai fazer prosperar. Por quê? Porque eu vou meditar na palavra dele de dia e de noite. Porque eu sei que Ele está sempre junto comigo. Por quê? Porque eu me encho da glória dele, do poder dele, da coragem dele, e isso afasta todo medo. Por quê? Porque Deus é amor, e se eu me encho de amor, eu me encho de desejo de amar, eu me encho do desejo de perdoar, eu me encho do desejo de ser luz e ser sal. Então eu me sacrifico, e o meu sacrifício, a minha oferta é a minha própria vida para Deus. A partir de hoje, pense nisso. Dê 100% da tua vida para Deus e você vai receber 100% de Deus na tua vida. Vale a pena essa troca. E eu te desafio, você, a entregar-se completamente a Deus e receba a vida abundante que Deus tem para você. E você vai sentir-se completo. Todas aquelas lacunas, todas aquelas perguntas sem respostas terão respostas, porque o nosso Deus é a própria resposta. Que Deus te abençoe e te ilumine em o nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sou o pastor Adão Lemos, do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!